Oi, eu sou o Guilherme Kaiser e sejam bem-vindos de volta ao Dayloin. E hoje estamos aqui no nosso 22º dia de Dayloin, que é o especial de Halloween da TV, que estamos tendo vídeo com temática de Halloween, falando de contos de terror, histórias de terror, filmes de terror, enfim, tudo relacionado a essa temática, todos os dias, desde o dia 1º até o dia 31 de outubro. E vamos direto pro vídeo. Você tá aí pensando que você precisa viajar pra fora para visitar locais assombrados e muito macabros? Nananina não. Aqui no Brasil tem muitos lugares com histórias assustadoras envolvendo fantasmas, aparições e até demônios. E tudo aqui pertinho da nossa casa, né? No nosso Brasilzão de meu Deus. Quem sabe até inclusive um desses lugares que eu vou falar aqui na lista não é na sua cidade ou na região que você mora. Sim, hoje nós vamos falar sobre os 15 lugares mais assombrados do Brasil, e o melhor de tudo, todos eles são visitáveis, se você tiver coragem, claro. Alguns deles não estão abertos para visitação no momento, né, infelizmente, mas todos eles são geralmente abertos ao público, você pode estar visitando e conhecendo. Mas antes de começar a falar sobre esses lugares aqui do Brasil, eu já queria pedir para você deixar o gostei aqui embaixo no vídeo para ajudar o canal a crescer, divulgar o vídeo, avaliar. O gostei de vocês é super importante, gente, para esse vídeo aparecer para outras pessoas. Então se você está curtindo aqui o nosso Dayloin, já deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama todo mundo para vir aqui ver nosso especial. O pessoal que gosta de ver esse tipo de vídeo, nessa temática de Halloween, manda para todo mundo. Me siga por favor nas minhas redes sociais, já apareceu o nome delas aqui na tela, você com o link lá embaixo na descrição para saber o nome delas aqui do canal. E agora, mais importante de tudo, se você não está inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreve nesse canal maravilhoso que é no TV, clicando naquele famoso botão vermelho aqui embaixo e não perder nenhum vídeo que vai ser aqui nosso especial durante todo o mês de outubro, tá certo? Fechou? Então é nóis. Vamos lá pro vídeo. E o nosso primeiro lugar assombrado do Brasil é a Mina da Passagem, uma mina de ouro em pó localizada na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Dizem que a mina é assombrada pelos fantasmas de trabalhadores que morreram lá numa enchente durante os anos 30. Muitos ouvem sons de correntes, gemidos e um sino que parece tocar vindo de lugar nenhum. Mas a figura e o fantasma mais conhecido dessa mina é o do Cavaleiro Jack, um lorde inglês que volta à mina para buscar a sua parte da riqueza do ouro. Ele passaria na mina montado a cavalo, vestido todo de branco e disparando luzes. E adivinha quem visitou essa mina assombrada? Isso mesmo, essa coisinha bonitinha aqui. Inclusive eu falei sobre ela no vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para quem nunca viu. Eu visitei essa mina na época, eu não sabia que era assombrada, mas eu estive lá dentro. E assiste o vídeo para vocês saberem um pouquinho mais. Seguindo para o próximo item da nossa lista, um marco na cidade do Rio de Janeiro e de grandes peças teatrais, o Teatro Municipal também tem as suas cotas de histórias de fantasmas. Uma das lendas mais famosas seria de uma bailarina alta, loira e alva que perambulava pelos corredores do teatro. Um funcionário que trabalhou lá por anos dizia conhecer o fantasma e até sabia a história dela. Era uma jovem bailarina que na noite da sua formatura no Teatro Municipal teria sido morta, atropelada na frente do teatro, nos anos 50. Mas outros membros do balé já foram vistos ou ouvidos praticando nos palcos escuros do teatro, ou você pode escutar alguns sussurros baixinhos nos corredores, que podem ser atores falecidos praticando seu monólogo. E outra figura bastante vista dentro do teatro é o poeta Olavo Bilac, que fez o discurso de inauguração do teatro em 1909 e faleceu 9 anos depois. Vários funcionários alegam ter visto a figura do poeta vagando pelo teatro. O nosso próximo item é uma dobradinha. Trata-se de duas casas que são grandes marcos da política do país e de uma história de amor adúltero. O Palácio da Quinta da Boa Vista, famoso museu aqui do Rio de Janeiro, por anos abrigou a família real e também foi a casa de Dom Pedro I. Muitos anos depois de deixar de ser utilizada como casa, um antigo morador ainda insiste em voltar para ela. Vários seguranças noturnos relatam eventos relacionados a uma figura masculina que entra pela porta da frente, seja abrindo-a completamente ou atravessando-a, e ele se dirige aos quartos ou à Sala das Múmias, que era a antiga sala de chá do palácio. Algumas testemunhas inclusive alegam que desmaiam, apagam mesmo quando a figura se aproxima, dando fortes passos no chão de madeira do palácio. Seria Dom Pedro voltando tarde da noite da casa da sua amante Domitila? O que nos leva a falar sobre a segunda parte da dobradinha, o solar da Marquesa de Santos. Domitila era a amante favorita do imperador, tanto que ele lhe deu um título de nobreza e uma casa nos arredores da Quinta da Boa Vista, e com ela teve vários filhos. Porém, com o segundo casamento de Dom Pedro I, em 1829, Domitila foi praticamente expulsa das terras reais e despejada de sua casa. Mas parece que ela nunca se desapegou do local. As lendas contam que Domitila ainda pode ser sentida rodeando os corredores da casa, observando os visitantes sorrateiramente, julgando-os à distância. O próximo item da nossa lista, ainda no Rio de Janeiro, é o Palácio da UFRJ.
O prédio pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1852, sendo um hospital psiquiátrico, o primeiro do Brasil e o segundo da América Latina. Sob o nome de Hospício de Pedro II ou Palácio dos Loucos, o hospital teve nos seus primeiros meses de funcionamento o registro de elevadíssimas taxas de mortalidade por conta das condições insalubres do lugar. Nem preciso falar que hospícios carregam uma energia pesadíssima, não é mesmo? E ainda mais que ali teve várias mortes. Em 1949, o prédio foi doado à Universidade do Brasil, que posteriormente se tornou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que transformou o prédio no polo do curso de psiquiatria. E desde então houveram vários relatos. Alunos alegam que escutam sussurros, pedidos de socorro e gemidos pelos corredores, além de passos e arrastar de correntes. Alguns chegam até a alegar que já viram uma noiva perambulando pelos corredores. Eu acho que o pessoal dali que precisa de um psiquiatra, não é mesmo? Ainda na região sudeste, vamos para o edifício Joelma, em São Paulo. Atualmente, esse prédio localizado em São Paulo é conhecido como Prédio Praça da Bandeira, e ele foi palco de uma das maiores tragédias nacionais. Em 1974, um incêndio matou 191 pessoas e deixou 200 feridas nesse prédio. O prédio até hoje tem vários relatos de assombrações como vultos, um cheiro fortíssimo de fumaça que toma conta dos andares próximo da hora do incêndio original, e um segurança que conta que uma certa vez estava observando pelas câmeras um casal de estudantes que era acompanhado por uma terceira pessoa, até que essa terceira pessoa simplesmente desapareceu em pleno ar. Porém, conta-se que antes mesmo da construção do Joelma, uma casa que ficava no terreno atrás do terreno do prédio também teve um acontecimento muito macabro. Em 1948, o químico e professor assistente Paulo Camargo matou a sua mãe e as suas duas irmãs mais novas, jogando as três dentro de um poço com um saco na cabeça e as mãos amarradas atrás das costas. Mas o comportamento suspeito do rapaz fez com que a polícia viesse à sua casa e eventualmente achasse os corpos das irmãs e da mãe dentro do poço. Encurralado em sua própria casa, Paulo deu um tiro na sua própria cabeça. Mas ocorreu uma morte indireta. Um dos policiais morreu de uma infecção cadavérica por manusear os corpos. E apesar das investigações, ninguém nunca descobriu o real motivo dos assassinatos, o que levou Paulo Camargo a matar a sua família tão impiedosamente. Mas acredita-se que todo aquele entorno do prédio seja amaldiçoado, pois ali até o final do século XIX era um pelourinho, que é um lugar destinado a castigar criminosos e escravos. Mas todo lugar que envolve mortes e doenças, e principalmente os dois, é um lugar que carrega uma energia pesada e é totalmente suscetível ao tipo de assombração, que é o caso das ruínas do Leprosário em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Ele também foi construído durante o reinado de Dom Pedro II e era destinado a receber todos os pacientes leprosos do Brasil, mas principalmente vindos do Rio de Janeiro, onde ficavam trancados até a sua morte. Como o hospício, haviam condições altamente insalubres, os pacientes eram maltratados e não podiam receber visitas. Alguns contam que antes de morrer, alguns pacientes amaldiçoavam e praguejavam o lugar e até a cidade, ameaçando-os com as suas assombrações. O local é um dos famosos pontos turísticos de Santa Catarina, coragem, mas os visitantes que se aventuram por lá dizem sentir um forte desconforto, dores de cabeça e de estômago, além de ouvir alguns choros, lamentações e pedidos de socorro. A Baía de Chacororé é um enorme lago que fica no Pantanal Mato Grossense. Uma das lendas mais famosas da Bahia e da região do Pantanal é do navio fantasma. Segundo a lenda, trata-se de um navio que no final do século XIX teria naufragado dentro do lago. Mas parece que a tripulação desse navio não está muito ciente desse fato não. Conta-se que o navio continua navegando dentro das águas da Bahia, e se você chegar bem perto de onde ele esteja passando, você pode ouvir risadas e as vozes da tripulação. E contam que nas noites de lua cheia, o navio emerge dentro do lago, navegando na superfície por alguns minutos antes de afundar novamente. Outra história envolvendo o naufrágio é a da Pedra do Guindaste, na cidade de Macapá, em Amapá. A pedra, com uma imagem de São José no topo, que é o padroeiro da cidade, é um monumento erguido em homenagem às vítimas de um naufrágio que aconteceu perto dali em 1940. Muita coisa ruim aconteceu na década de 40, né? Que merda. A lenda é que naquele local à noite uma mulher surge das águas pedindo desesperadamente por socorro, mas logo depois ela desaparece dentro das águas novamente. Ela seria uma vítima desse naufrágio que surge das águas pedindo socorro para ela e para o restante das pessoas que estavam no navio. Mas a pedra também sustenta outra lenda. Vocês vão entender já já. Conta-se na região que se a pedra algum dia for retirada, o mar vai subir e a cidade de Macapá vai ser completamente submersa. Seria essa uma maldição dos tripulantes daquele navio?
fica a dúvida. O Teatro Amazonas em Manaus é sem dúvida um marco histórico e cultural do nosso país. Inaugurado em 1896, o que não falta nesse grande prédio histórico são histórias de fantasmas, a maioria contadas por funcionários que são tão antigos que já estão até acostumados com as assombrações. A mais famosa e mais recorrente é sobre um homem com uma capa de época e com um sorriso triste, que vaga pelos palcos, coxias e pela plateia, cumprimentando as pessoas. Quando a atriz Glauci Rocha estava no teatro com a sua peça, diz ter ouvido um assistente de contra-rega gritar nos bastidores. Quando chegaram lá, ele diz ter visto um homem cumprimentá-lo antes de sumir atravessando uma parede. E a pianista Jerusa Mustafa ensaiava sozinha em uma noite. E ao fim da música ela foi ovacionada de pé por uma figura sombria que estava na terceira fileira do teatro. Disse que esse é o fantasma de um ator italiano que morreu durante a turnê da sua peça no Teatro Amazônia em 1912, vítima de malária. Inclusive ele ainda veste as roupas que ele usava em cena. Mas aqui eu já poderia puxar dois ganchos. O primeiro é que é sobre o terceiro andar do prédio, que dizem que é o andar mais assombrado de todo o teatro. Lá as pessoas ouvem passos, veem sombras e figuras que não estavam lá. Um dos seguranças diz que certa noite houve um falatório vindo do banheiro, como se tivesse várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Ao chegar lá e abrir a porta, houve silêncio e completa escuridão, o banheiro estava vazio. Quando ele tentou acender a luz, houve um tapa em sua mão que a fez apagar de novo. Outro fato envolvendo o banheiro do terceiro andar é de um menino que era filho de um dos funcionários da reforma do local. O menino teria ido ao banheiro sozinho e de repente as pessoas ouviram um grito. Quando foram lá socorrer o garoto, ele foi encontrado no chão e com uma fortíssima febre. Inclusive essa reforma que teve lá no teatro foi bem difícil, pois os funcionários eram constantemente atormentados pelos espíritos, alguns deles até abandonavam a reforma. Outro fato curioso é da poltrona de número 13. Segundo os relatos de um funcionário, no final de semana de um certo espetáculo, todos os dias e todas as cadeiras foram esgotadas, porém o espectador da poltrona 13 jamais aparecia. Eles até tentavam alocar alguém ali, uma outra pessoa na poltrona de número 13, mas a pessoa nunca ficava por tempo demais. Para concluir esse tópico, eu vou pegar o gancho sobre artistas estrangeiros que sucumbem aos males tropicais e sobre o teatro ter um verdadeiro elenco de fantasmas. Não, eu não estou exagerando. Segundo algumas lendas, alguns contos, no dia 31 de dezembro, que é o aniversário do Teatro Amazonas, os fantasmas se unem para performar La Gioconda. Ora sobre a regência do maestro Bernardo Civelli, que morreu de malária em 1899, e ora sobre a regência do maestro Genivaldo Encarnação, um regente natural do Ceará que foi morto em uma briga por 8 facadas. A Penitenciária Industrial e Regional de Cariri, em Juazeiro do Norte, Ceará, é famosa por suas histórias de poltergeist. Funcionários e presidiários alegam que as portas e janelas abrem e fecham sozinhas, além de serem ouvidos passos pelos corredores durante a noite. Mas as assombrações mais famosas são os choros, sussurros e lamentações que são ouvidas no prédio durante toda a noite. Segundo a lenda, esses são os choros das vítimas dos assassinos que estão presos lá dentro. O Museu da Resistência, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi criado para ser a lembrança de um marco histórico. Naquele local, em 1927, os moradores da cidade revidaram e lutaram bravamente contra Lampião e seu bando. Mas se tem uma coisa que os fantasmas sabem fazer bem é guardar rancor. Apesar de morrer anos depois e bem longe dali, dizem que Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, ainda volta ao local acompanhado de seu bando, pois nunca superaram a vexatória derrota que tiveram. Então eles voltam ali talvez em busca de uma revanche. Localizada em Salvador, na Bahia, existe a Casa das Sete Mortes, ou também conhecida como Solar das Sete Mortes. E ela tem esse apelidinho carinhoso, por conta dos fatos macabros que já aconteceram naquele lugar. O primeiro foi em 1755, quando uma escrava que estava cansada dos maltratos e humilhações dos seus patrões, que era uma família muito abastada da cidade, envenenou e matou os dois junto com os seus 2 filhos. Mas um dos casos mais famosos é o do padre Manuel de Almeida Pereira, que se mudou para casa anos depois acompanhado de 2 serviçais. Numa noite, o padre e os 2 serviçais foram brutalmente assassinados a facadas. E o motivo ou quem fez essa ação nunca foram descobertos. A casa é repleta de relatos de portas que abrem e fecham sozinhas, sons de passos, vultos pelos corredores e sussurros que parecem vir de lugar nenhum. O Mercado Modelo também é um ponto turístico e regional muito conhecido de Salvador, na Bahia. Porém, algumas histórias assustadoras deixam os moradores e as pessoas que trabalham naquele lugar de cabelo em pé.
Dizem que nos arredores do mercado durante a noite podem ser ouvidos os sons de correntes e de açoites, mas a parte mais macabra fica por conta do subsolo do mercado, túneis construídos há vários séculos atrás e que são usados hoje em dia para transportar e armazenar bebidas. Muitos funcionários do local já disseram ter ouvido pedidos de socorro e gritos vindos dos antigos corredores. E isso se dá porque aquele prédio do Mercado Modelo é muito antigo, e ali funcionava antigamente a alfândega do país, e no porão eram guardados escravos recém-chegados da África, esperando para serem leiloados. Como até hoje a maré alta faz com que esses túneis sejam inundados de água, a lenda conta que muitos escravos morriam ali mesmo, afogados por conta da água do mar, e seus espíritos atormentados nunca mais deixariam aquele local. O conjunto de Praia Grande, patrimônio cultural de São Luís, no Maranhão, também tem a sua história de fantasma. Trata-se de Anna Jensen, famosa pela sua fortuna, pelos seus negócios e pelas suas atrocidades. Anna cresceu de uma maneira muito pobre, algumas vezes chegando a ser miserável. Ela subiu de vida depois de um casamento com um coronel que fazia parte de uma das famílias mais ricas da cidade. Após a viuvez do marido, ela assumiu os negócios e passou a ser conhecida como a Rainha do Maranhão. Mas ela também se destacava pela crueldade que ela tratava os seus escravos. Contam que ela deixava escravos morrerem à míngua dentro de um poço que ela tinha em sua propriedade. Certa vez ela mandou arrancar todos os dentes de uma escrava que teria sorrido para ela. A escrava morreu de hemorragia e seu corpo também foi jogado dentro desse poço. E esse poço de fato existe na propriedade que era de Anna Jensen e foram encontradas várias ossadas dentro dele. A mulher morreu em 1869, mas a sua alma nunca foi embora. A lenda conta que ela percorre as ruas de São Luís dentro de uma carruagem negra que parte do cemitério da cidade. Ela é puxada por 2 cavalos brancos sem cabeça e guiada por um escravo negro também sem cabeça. Dizem também que se você ver a carruagem e não rezar por sua alma, à noite Anna visita sua casa e acende uma vela. Quando amanhece, a vela se torna um osso humano. E nosso último lugar fica nas margens do rio Beberibe, em Recife, Pernambuco. É um monumento conhecido como Cruz do Patrão. A coluna de alvenaria de 6 metros de altura era utilizada para guiar e manobrar navios. Mas lendas macabras rodeiam a construção, que tem o título de lugar mais assombrado da cidade. A começar que ninguém sabe como ou quem construiu essa coluna, mas já existe uma menção dela num mapa que foi confeccionado em 1759. Acreditava-se que nos arredores da construção eram enterrados negros pagãos, ou seja, escravos que eram trazidos da África e morriam antes de serem batizados pelo catolicismo. Mas apesar de nunca ter existido uma prova que essa história seja verdade, um acontecimento bem macabro rolou de verdade por ali. No começo do século XX, um estudante foi assassinado naquele local. Um soldado foi preso acusado pelo crime e acabou morrendo na cadeia. Porém, o feito foi depois confessado por um outro sujeito, que diz ter feito isso pois teria sido mandado por um espírito maligno. Os locais acreditam que os arredores da Cruz do Patrão durante a noite é o ponto de encontro de vários espíritos, onde você pode ouvir sussurros, ver aparições e até ouvir as correntes dos tais escravos que estão enterrados ali. Mas coisas ainda mais macabras e que nunca foram humanas também parecem habitar aquele lugar. Dizem que se você visitar o monumento durante a madrugada, você pode encontrar o próprio diabo e ali fazer um acordo com ele em troca da sua alma. Olha só que bizarro. Bom, gente, esse foi o último item aqui da minha lista, mas existem muitos mais lugares macabros aqui no Brasil. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando de outras assombrações do Brasil, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu posso estar fazendo pra vocês. E deixa aqui embaixo nos comentários também se vocês conhecem algum desses lugares, se vocês já visitaram antes, ou se é da cidade de vocês, se vocês conhecem as lendas, deixa aqui embaixo também. E se na cidade de vocês também houver alguma outra lenda, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu adoro saber essas coisas, tá certo? Eu posso estar usando para um próximo vídeo aí. Mas por enquanto é só isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça, como eu disse no começo, de deixar o gostei aqui embaixo, que é super importante a gente para divulgar, ajudar o canal a crescer. Esse vídeo aparecer para outras pessoas. Se vocês estão curtindo aqui o nosso Halloween, não esqueça de clicar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de vídeo. Se eles moram em alguma dessas regiões, manda pra eles falarem se a lenda que eu contei tá certinha e tudo mais. Se eles têm algum adendo pra botar, manda pra todo mundo. Me siga, por favor, nas minhas redes sociais, tá aparecendo elas aqui na tela, assim como o link lá embaixo na descrição, pra saber novidades aqui do canal e não perder nenhum vídeo que eu vou falar os anúncios dos vídeos lá primeiro. E claro, mais importante de tudo, se você não tá inscrito aqui no canal, tá esperando clicar, se inscreve aqui nesse canal maravilhoso que é no TV e não perde nenhum vídeo que a gente vai soltar aqui durante todo o mês de outubro no Halloween. É só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo ou no botãozinho que vai estar aparecendo aí no cantinho da tela e não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá certo? Bom, então por hoje é só isso, tenha uma boa noite e bons pesadelos. Até mais!